Eu vou ver se eu compartilhar. Tá vendo? Ok. Então, a falsa paz. Vamos continuar, né? Ali, Mateus 7, de 21 a 23. Pode ler? Opa, vamos lá. Mateus, peraí. Ixi. Mateus 7, 21 a 23. Bom, vou ler então. Mateus 7, 21 a 23. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Então, aqui, a gente vê que se fosse qualquer pessoa, né, que tivesse falado isso, até a gente ia falar, ai, tá falando uma heresia, tal, né? Mas foi Jesus que disse, né? Então, traz um peso sobre essa verdade que às vezes a gente fica até assim pensando, né? Será que a gente está nessa situação, né? Então, mas eu acho assim, a gente tem que ter essa consciência que nós vamos ter que enfrentar esse julgamento final, né? Jesus disse, tá? Então, um pouquinho antes, Jesus estava dando uma continuidade daquilo que ele estava ensinando sobre a questão dos falsos profetas. Então, é uma advertência, né, que Jesus traz para nós. E agora, então, nessa parte, ele quer que a gente tenha essa aplicação dessa exortação, daquilo que ele tinha falado do caminho, da gente escolher a porta estreita, né, e o caminho apertado, tá? Então, vamos dizer assim, Jesus sempre dava um, uma explicação, né, ele usou uma figura, né, das árvores, e ele agora está fazendo uma aplicação de toda a advertência que ele tinha dado no começo contra os falsos profetas. Tá? Então, ele mostrou a sutileza, né, dos falsos profetas e as formas como eles podem estar ensinando, né, para as pessoas, e aí mostrou agora, então, de uma forma mais explícita sobre essa advertência. Então, ele fala ali, né, que para a gente ter esse cuidado, porque nem todo mundo, Jesus fala, né, nem todo mundo que chama a ele de Senhor, né, vai entrar no reino dos céus, né, mas somente aquele que faz a vontade do Pai. Mas é interessante que ele usa essa primeira frase, né, porque somente quem conhece o Senhor, né? Quem realmente teve um encontro verdadeiro, é interessante, né? Essa figura que Jesus usa, porque somente quem teve um encontro verdadeiro com Jesus é que pode chamá-lo de Senhor. Olha só como a sutileza, vamos dizer assim, né? Que Jesus quis mostrar, né? É uma coisa forte, né? Porque a pessoa está mostrando que ela teve um encontro com o Senhor,
mas é falso, né? Então, cuidado, né? Jesus quis mostrar, então, esse auto-engano e uma auto-ilusão de que achando que, já sou salvo, então já está tudo certo, né? Tem gente que fala isso, não sei se foi alguém na nossa igreja mesmo, né? Falou alguma coisa assim, chegar no último momento, eu pedi perdão porque Jesus salvou aquele ladrão lá na cruz, né? Jesus falou que hoje mesmo estaremos no paraíso, né? Mas tudo bem, eu creio que Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus que perdoa, né? Se não chegar no último momento, você está ali, quase para morrer, né? E aí você dá uma repensada na sua vida toda e você reconhece que você precisa da graça do Senhor, né? Reconhece que você foi um pecador e pede perdão, tudo bem, eu creio que Deus perdoa sim. Mas a gente não sabe a hora que a gente vai embora, a hora que a gente vai morrer, né? Tem gente que sim, passa por, né? Às vezes está doente terminal, então está se preparando para a morte, né? Mas e se você morre de repente, atropelado, de repente? Não dá tempo de você pedir perdão, sabe assim? Então o pessoal às vezes fica se pegando nesse sentido, mas a gente nunca vai saber, né, quando é o nosso fim. De repente a gente pode, de repente, né, ou, né, vai saber se vai acontecer de você ter essa chance de pedir perdão, vamos dizer, de se ajustar, né? Então, Jesus ele falou assim que a gente tem que estar buscando essa santidade, viver uma vida justa diante do Senhor, né? Então, vamos ver lá no Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Tá? Então, o Senhor já não estava mostrando, né? Se você não tiver essa vida com Deus, essa busca, nessa santidade, ninguém verá o Senhor. Porque a gente não pode se iludir achando que a gente consegue produzir, né, boas obras, ou a gente consegue produzir uma mudança na nossa vida, a gente consegue a salvação. Não, a gente só consegue se a gente se achegar a Deus, né? Se a gente reconhecer que nós precisamos e ninguém consegue se salvar. Assim, você não consegue produzir a salvação sozinho, né? Nós somos salvos somente pela obra que Cristo fez, tá? Então, Jesus quis mostrar uma falsa evidência, né? Que é a pessoa achar que, pelo fato de estar fazendo as mesmas coisas que aqueles que conheceram a Cristo, né? Chamando ele de Senhor, vai poder estar sendo reconhecido diante de Deus, né? Então, muitas vezes a gente acha que o fato da gente conhecer, vamos dizer, sobre a salvação, a gente já está salvo, tá? Então, nem sempre. Às vezes você conhece, mas você não teve um encontro verdadeiro, né? Uma entrega verdadeira para Cristo, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, né? Um intelecto contra o espírito. Vamos ver essas passagens? 1 Coríntios 12, 3. 12, 3. 1 Coríntios 12, 3. Por isso precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus, e que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Tá? Então, a gente
É interessante. Então, aqui Jesus está dizendo, falar Senhor, Senhor não vai ser, não é uma justificativa de que ele vive com Cristo. Mas é engraçado, né? Porque 1 Coríntios fala, mas ninguém chama Cristo de Senhor se não for pelo Espírito Santo. Interessante, né? Então, acaba combatendo essa questão de conhecer a Deus verdadeiramente, né? Não somente do intelecto, porque aí quem conhece só pelo intelecto até chama de Senhor, mas não faz a vontade de Deus. Engraçado, né? É ambíguo, né? Na verdade, não é engraçado, é ambíguo, porque fala uma coisa, mas vive outra. Filipenses 2, 5 a 11. Quando você coloca intelecto versus espírito, você não poderia colocar intelecto mais espírito? Porque às vezes, nos dias de hoje, você pode primeiro entender com a tua cabeça e depois acreditar com o teu coração, né? E às vezes, sei Sim. lá, tem gente que já conhece pelo coração e depois vai buscar saber mais, né, da É. palavra. Eu não Mas aqui, eu acho que aqui é assim, é questão de você só saber, entendi. sabe? Aí aquilo não se torna vida na sua vida. Porque Sim. tem muita gente que só sabe. É palavra por palavra, né? Não é palavra por É. ação. Aí acaba sendo meio legalista, meio, né, religioso. Ele conhece todas as coisas da fé, Tá. tá? Mas não pratica. Pode até fazer, porque Aham. se a gente vai chegar a essa parte, né? Lá fala, né, que expulsou demônios, então assim, estava praticando também. Mas Jesus falou: "Não, eu não conheço vocês". Hum, Porque se você lê em Atos, teve gente que, nossa, aquilo lá parece legal, vamos fazer também. Então eles expulsaram demônios, né? Acho que eu vou falar mais tarde ali, mas aqui é uma coisa de você saber, mas não experimentar na sua vida. Então tem essa diferença. Não quer dizer que o fato de você só conhecer, né? Não, tipo assim, claro que tem gente que depois de conhecer também experimentaram na sua vida, mas que muitas vezes o só o conhecer acaba sendo como fala, já sei, né? Só que só saber também não funciona. É isso que eu acho que nesse ponto que a gente quer falar, tá? Não pode parar só no intelecto. Eu acho que assim é mais completo quando é intelecto e espírito. Mas aqui o intelecto muitas vezes acaba não permitindo que você viva no espírito, porque você fica para no conhecimento só, né? Deu para entender? Eu entendi o seu lado, mas eu queria que porque às vezes o muito conhecimento impede mesmo a pessoa já acha que está bom, né? Então para aí, não pode parar aí, tem que ir até o fim, né? Tipo experimentar aquela verdade. Então vamos ver lá, Filipenses 2, de 5 a 11. Filipenses 2, de 5 a 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que, que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Podia ser a musiquinha, né? É. Aqui ele está falando, né? O que significa falar Jesus Senhor? Jesus é o Senhor.
tá? Então, não é só falar, né? Ele fala assim, a gente tem que crer e a gente tem que fazer a mesma coisa que Jesus, né? A gente tem que se entregar e fazer a vontade dele, e esse se entregar é confiar, né? Em cima de tudo. Então, não é só chamá-lo de Senhor, né? Porque não é só porque você chama ele de Senhor é que você vai entrar no reino dos céus, né? Senão qualquer um podia entrar, porque é fácil, né? É fácil chamar Jesus de Senhor. Apesar que Coríntios fala que só pelo Espírito nós realmente, porque é aquele reconhecimento, né, de que Deus é Senhor. Senhor significa Ele que manda, é Ele que, né, está no controle de tudo, tá? Aí, então, o Tiago ele reforça esse cuidado, né? Não é só falar. Então, Tiago 2,19. Tiago 2,19. Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e temem de medo. Então, Tiago foi mais forte ainda, né? Ele falou: não é só crer, não é só chamar de Senhor, né? Não é só reconhecer que ele fez toda aquela obra. Porque se você ficar baseado só nisso, olha os demônios que são contra, vamos dizer, né? São os inimigos, eles também creem. E não só creem, eles tremem, né? Eles temem diante de Deus. Reconhece, né? Quem Deus é. Então, tem gente que acha que só o fato de estar e vindo para a igreja também já acha que está suficiente. Se a vida não é transformada, não é suficiente. Você pode chegar lá no fim e falar: não, Jesus, eu fui todo domingo para a igreja, eu li a Bíblia todo dia, fazia oração todo dia. Pode ser que você faz. Mas se isso não é lá profundamente para transformar a sua vida, né? Por isso que quando fizeram vários daqueles filmes, né, dos que falam do fim dos tempos, fala, né, que alguns foram arrebatados, e naquele filme, não sei se vocês já viram, aqueles Deixados para Trás, alguém já viu? Aquele filme fala lá do arrebatamento, né? Então, ele mostra até o pastor que ficou, ele não foi arrebatado, entendeu? Aí, entende? Entra nessa situação. A pessoa chamava de Senhor, a pessoa fazia as obras do Senhor, mas não tinha vida com Deus. A gente só vai saber no fim mesmo quem é quem, né? Então, se você aqui esse intelecto, vamos dizer assim, é só filosofia, tá? É só uma coisa que está no seu conhecimento, vamos dizer assim, né? Então, você pode até ter muito conhecimento, né? Mas é uma falsa paz porque você não está vivendo verdadeiramente como filho de Deus, como regenerado, como transformado, permitindo que Deus opere na sua vida, tá? Também, o que pode acontecer? Você pode mostrar-se fervoroso e zeloso. Quer dizer, a gente pode até colocar aqui, você pode até fazer as coisas, né, que todo cristão verdadeiro faz. Você pode reproduzir, né, pela sua própria carne, mostrar esse zelo, mostrar a devoção, né, uma fé. Ai. Então, assim, algumas pessoas podem até se mostrar, quando ele diz Senhor, Senhor, fazendo pela obra da sua própria carne, né?
E para a gente, como a gente não percebe aquilo que está no coração, né, a gente pode até achar que a pessoa né, tá lá com Deus. Mas por exemplo, quando você pensa em profecia, né? Profecia é você trazer uma palavra do Senhor, né? Ou uma mensagem de Deus para as pessoas. Tem gente que pensa que é para dizer o que vai acontecer no seu futuro, que profecia é isso, né? Não é só isso. Profecia pode ser uma revelação de alguma coisa da sua vida, né? Da verdade de Deus na sua vida. Profecia pode ser algo que, né, tem um plano, um propósito de Deus na sua vida, pode ser alguma coisa do futuro, mas não necessariamente é isso. Então, o pessoal às vezes tem um entendimento, né, de profecia. Aí, lendo a história, né, de Balaão, vocês lembram, né? Ele foi um profeta mercenário, né? Então ele só queria entregar se ele tivesse ganho em cima daquelas mensagens, né? Vamos dizer assim. Então ele era mercenário, trabalhava assim. E aí quando aqueles foram, né, pedir para ele profetizar a bênção ou maldição para o povo de Deus, ele queria, porque ele queria receber, né? Mas ele sabia que ele não podia trazer uma palavra contra o povo de Deus, que não era uma mensagem de Deus, né? Mas porque ele queria receber. E ele foi até as últimas consequências, até o ponto da mula falar não, né? Tipo, ela ouviu a voz de Deus e ela estava querendo obedecer. Mas você pode trazer uma mensagem pela sua própria força, pela sua própria carne, né? Como achando que é de Deus. Então, por isso que a gente ouve muitos, aí a gente brinca, né? Ai, trouxe uma profetada. Porque são profecias da carne, né? E quantas pessoas são destruídas por causa dessa profecia da carne, né? Porque são produzidas. Porque se é de Deus é bênção, né? Se é de Deus é bênção, tá? Mas a gente pode produzir algumas obras pela nossa própria carne. Então, nem sempre, quando a gente fala assim, tem manifestação de dons, né? Nem sempre é produzido pelo Espírito, né? Pode ser pelos demônios, pode ser pela sua própria carne, pode ser carnal, tá? Vamos ver ali o que Paulo falou em 1 Coríntios 9, 27. Saul, lembra, Saul também foi rejeitado porque ele quis sacrificar pela sua própria força, e não era coisa que ele devia fazer, mas ele quis fazer. E aí foi ali que ele perdeu, vamos dizer assim, no Espírito de Deus. Então, vamos ler lá, 1 Coríntios 9, 27. 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Uhum. Então, Paulo, ele sempre tinha essa luta, porque lembra, Paulo ele falou, se eu depender das minhas obras, eu tenho uma lista enorme, né? Sou melhor nisso, sou melhor naquilo, sou mas ele considerou tudo isso lixo diante de Deus, porque realmente é a obra dele, ele não pode produzir salvação, mesmo que ele tenha tido uma vida impecável, né? Aí ele fala assim: eu esmurro meu próprio corpo para que eu nunca venha a ser desqualificado.
Então, esse murrar o próprio corpo significa que eu estou impedindo da minha própria carne querer controlar, né? E fazer aquilo que está na sua vontade da carne. Então, era uma luta constante de Paulo para que ele pudesse ser, né, bem-sucedido na sua vida com Deus, então, na sua carreira cristã. Então, ele tinha essa luta constantemente para que o corpo, né, os desejos da carne, aquilo que era humano dele, não fosse maior do que aquilo que Deus tinha preparado para ele. 1 Coríntios, então, 13, de 1 a 3, ele fala, né, a questão dos dons. 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, não seria nada. Poderia dar Então, tudo... Opa, pode falar. Pensei que já tinha terminado. não, o 3. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Entendeu? Você pode fazer tudo isso que talvez naquela época era considerado o espiritual, tá falando em línguas, né? Tá profetizando, tá fazendo doações, né? Dando esmola para as pessoas necessitadas. Mas se eu não fizer, se eu não tiver amor aí, é a presença de Deus na vida dele. Não é só amor o sentimento, né? Mas o amor é a manifestação dos frutos do Espírito, né? Então, se eu não tiver do Espírito Santo, eu possa, ele quis dizer, é como se a gente pode ter mesmo. E tem gente que produz os dons espirituais pela carne. Eu lembro que a minha amiga era de uma igreja pentecostal. Não vou falar o nome, né, para não ofender ali, mas eles faziam exercício até para falar em línguas, entendeu? Então, o ensino que eles tinham era assim, fica enrolando a língua, uma hora você vai falar em línguas. Isso aí é produção da carne, não é do espírito, né? Porque quando você está na busca pelo Senhor, não sei se vocês já viram isso ou já tiveram experiência, né? De ser batizado, vamos dizer assim, ser enchido pelo Espírito Santo. Então, eu tinha problema com esse negócio de dom de línguas, porque eu ouvi na minha adolescência, no meu comecinho, né, no seminário, eu ouvi de uma pessoa, que era da Holiness mesmo, que falou um absurdo. Ele falou assim: se você não falar em línguas, você não vai crescer espiritualmente. Eu falei, nossa, como que Deus faz um troço desse? Eu não quero falar em línguas. Mas se eu não falar em línguas, eu não vou crescer espiritualmente. Essa é uma mentira, sabe? Foi uma heresia, foi uma distorção da palavra de Deus e, infelizmente, tem muita gente que acaba ensinando essas coisas, né? E aí, isso foi um problema para mim, porque eu comecei a achar assim, eu não quero. Se Deus falou para mim, né, nessa passagem aí de Coríntios, se Deus fala que existem os melhores dons e que é para a gente procurar com zelo, né, vamos dizer assim, eu não quero nem falar em línguas. Porque no seminário a gente ouvia e falava assim que o dom de línguas é o dom mais ralé. Então, ou seja, quase todo mundo pode falar em línguas, né? Mas eu, por causa que eu ouvi isso, criou uma barreira, sabe, na minha vida. Mas Paulo está falando, não vai adiantar nada falar em línguas se você não tiver a presença do Espírito na sua vida, né? Se não tiver amor, vai ser que nem um sino que fica tocando, fazendo barulho, né? Mas não está produzindo a vida que é. Filipenses 1,15. Filipenses 1,15.
É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Então, Paulo está mostrando que tem gente que prega, olha só, está pregando a Cristo, não é, né, pelo motivo errado, é por inveja, é para querer chamar a atenção das pessoas, porque eles viram, né? Estavam vendo ali o que acontecia quando os discípulos vinham e estavam anunciando e produziam milagres e curavam, né? Aí, por inveja, também vamos fazer a mesma coisa. Vamos proclamar Cristo. Proclamar Cristo é bom, mas o motivo era errado, né? Pela inveja, e seus pensamentos estavam todos distorcidos, né? Lucas 16:15. Lucas 16:15. Então Jesus disse a eles: para as pessoas vocês parecem bons, mas para Deus, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que as pessoas acham que vale muito não vale nada para Deus. Então, Jesus estava falando, né? Toma cuidado, porque às vezes você fica almejando ter coisas que para as pessoas parece que é bom, né? Mas Deus sabe aquilo que está no seu coração e Ele sabe aquilo que a gente faz, que é por motivos errados, por motivos às vezes egoístas, que não é bom, né? Então Deus conhece o coração, então Ele sabe. Então no fim tudo vai aparecer, né? Lucas 10:17. Lucas 10:17. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. Aí, tá fazendo até a obra de Deus, né? Eles voltaram felizes. Olha só, ali é um grande número de discípulos, eram 70 discípulos. Não eram os 12 que Deus escolheu, né? E mesmo dos 12, lembra, tem um lá que foi o traidor. Judas estava no meio desses 70 e traiu Jesus, mas ele também expulsou demônios, os demônios saíram, fez os milagres. E aí? Você pode mostrar-se zeloso, você pode mostrar-se espiritual, né? E não ser. Porque se o Judas tivesse realmente do Espírito do Senhor, ele não tinha traído Jesus. Ia ser por outro, né? Por outra pessoa. E olha só, até para Jesus, eles disseram que Jesus fazia pelo poder do Bezebu. Vamos ver lá, Mateus 12:27. Mateus 12:27. Vocês dizem que eu expulso demônios porque Beelzebub me dá poder para fazer isso. Mas, se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Assim, os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. Uhum. Então, se você ler lá em Atos 19, você vai ver que os filhos de Cefa, eles tinham esse poder de exorcizar, né, os demônios, mas não eram cristãos, não eram seguidores, né, de Jesus. Então, Jesus estava mostrando ali que eles estavam comparando que Jesus, né, tinha o poder do Bezebu, por isso que ele conseguia expulsar os demônios. Eles não queriam reconhecer que Jesus era filho de Deus, né? Então, mas se a gente olhar, por exemplo, nos tempos antigos, as pessoas conseguiam produzir milagres. Lembra lá quando o lá no Egito, né, quando Deus falou para Moisés, né, libertar os filhos de Israel, e quando ele fazia um milagre,
né, operavam um milagre, os egípcios também conseguiam repetir e fazer. Não era pelo poder do Espírito, né? A pessoa pode produzir. Os mágicos, eles conseguiam imitar e conseguiam repetir. É claro que do Moisés sempre era maior, né? Ele lembra como chama, o cajado dele se transformou numa cobra, né? Aí eles fizeram a mesma coisa, mas a cobra do Moisés comeu a cobra dos mágicos lá, né? Era maior, mas eles conseguiam produzir a mesma coisa, né? Talvez pelo poder de Satanás, né? E então, assim, dá para a gente fazer algumas coisas e mostrar até, né, que tem uma espiritualidade, mas ser obras humanas, ser obras da carne. Tá? Mateus 24, o que o Senhor falou? Mateus 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Olha só, então vai ter esse tempo, e talvez já esteja acontecendo, que vai surgir muitos falsos profetas. Que o Senhor nos livre, né? Que nosso meio não tenha, mas pode ser que tenha, né? Falsos cristos e falsos profetas que vão operar grandes sinais, grandes prodígios para enganar até os eleitos. Para conseguir enganar é porque vai ser grandes mesmo sinais, né? Infelizmente. 2 Tessalonicenses 2, 8 e 9. Então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Então, Jesus, isso tudo já foi profetizado e vai acontecer. Talvez já esteja acontecendo, né? Porque eu penso que nós estamos vivendo já os últimos tempos. E a gente precisa se preparar. E reparou que ninguém está falando sobre isso quase? Nós estamos nos últimos tempos, mas as pessoas não estão se preparando, né? Infelizmente. 2 Coríntios 11, 14. 2 Coríntios 11:14. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Uhum. Então, assim, ele também traz esse engano para as pessoas, né? Quem segue. Olha só, eu acredito que no meio da igreja tem um monte de satanista. Um monte não, talvez tenha alguns, né? Que estão disfarçados de anjos de luz. E acaba enganando, alguns são até líderes, alguns são até pastores. É triste, né? Mas é uma realidade. Se a gente não tiver ligado com Cristo, a gente pode não perceber, né? Essas coisas de serem enganados, serem enganados. Então, cuidado com essa falsa aparência, né? De espiritual, mas que não é. Cuidado com aqueles que até se mostram zelosos, mas não são realmente de Deus. Aqueles que até operam sinais e maravilhas, porque Satanás deu poder, né? Vamos ver aqui, Lucas 10, 20. Lucas 10, 20. Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus lhe obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Então, Jesus, ele falou, não é para vocês ficarem livres ou felizes, porque, né, vocês oraram e as pessoas, né, os demônios, vocês conseguiram expulsar os demônios.
Jesus falou, o mais importante, aquilo que é mais importante, é você pertencer ao reino de Deus. É saber que seu nome está lá, né? Isso é o mais importante para a nossa vida, a nossa posição em Cristo. Porque Jesus falou que né, pode até expulsar os demônios, fazer coisas admiráveis, mas se você não estiver com o nome escrito no livro da vida, né, não importa. O mais importante é você realmente ser reconhecido por Deus e buscar essa vida de santidade e essa vida de retidão para poder estar no reino de Deus. Né? Lucas 16:15. Lucas 16:15. Ele lhes disse: Vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre homens é detestável aos olhos de Deus. Tá? Então, a gente não tem como se justificar diante de Deus. Não é nossas obras que vão, né, nos salvar, vamos dizer assim. Só Cristo pode nos salvar. E é só Cristo também que pode produzir a vida dele em nós. Nem isso a gente consegue produzir. A gente pode até fazer, né, algumas coisas, mas, como a gente viu, né, na sessão anterior, mas pode até expulsar os demônios, mas não ter vida com Cristo, né? Você pode fazer essas obras, você pode até ter sinais e maravilhas na sua vida, mas a vida de santidade e a gente só tem se a gente tem com Deus, né? Só o Espírito Santo pode produzir em nós. Então, Jesus falou assim, não é todo mundo que me chama de Senhor é que vai entrar no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai é essa, que a gente tem essa fome e sede de ter essa vida com Cristo, né? E ele fala que aquele que tem, né, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ou seja, a promessa de Deus é que Ele vai nos atender se nós os buscarmos com sede, né, com fome, desejar mais do que tudo estar com Deus. Tá? Então, o mais importante não é você falar, não é você fazer, mas é você realmente ter uma vida com Cristo, né, entregue com Deus. Tá? Então, é isso. A passagem de hoje. O mais importante é a gente estar com Deus. Alguém quer completar? Alguém quer compartilhar alguma coisa em relação a isso? Hoje a gente teve um tempo, né, com os pastores, na quarta-feira a gente tem a reunião de oração. Foi muito legal, né, porque o Mark trouxe uma meditação e ele falou mais ou menos isso, né, é que às vezes a gente pensa que está se dedicando, né, para Deus. Ele leu uma passagem lá de Atos que os discípulos estavam tinham os helenistas que estavam reclamando porque as viúvas não estavam sendo cuidadas, né? E os discípulos, eles queriam ter mais tempo para eles poderem se dedicar à palavra e à oração, né? Então, eles falaram, então vamos levantar mais 7 homens cheios do Espírito Santo para fazer isso, para distribuir vamos dizer assim,
para suprir as necessidades das viúvas, né? Então, às vezes a gente acha que está fazendo alguma coisa certa, mas às vezes pode ser que não, né? Então, foi muito interessante a gente a gente ter essa avaliação, né? Porque às vezes a gente está fazendo as obras do Senhor, né? Mas como a gente viu aí, às vezes nossa motivação não é a motivação correta, né? Ou a gente está fazendo para nosso próprio benefício, né? Não para fazer para agradar a Deus. Ou a gente faz mesmo porque a gente acha que tem que fazer, mas não é aquilo que Deus mandou a gente fazer, né? Faz meio pela forma, né? Vamos dizer assim. Eu acho que a pandemia trouxe uma possibilidade para a gente repensar muitas coisas, né? Porque, por exemplo, a gente sempre achava que é importante vir para a igreja, né? Se reunir na igreja, tal. É claro que é bom, é muito bom estarmos juntos. Mas eu penso que Jesus quis mostrar que a igreja não é o templo, não é esse edifício, a igreja somos nós, né? Então, nós podemos estar anunciando pelo nosso testemunho, no nosso dia a dia, onde nós estivermos, né? Então, eu penso que a pandemia veio mostrar que o templo não é esse edifício, mas o templo é nós, né? Somos corpo de Cristo, nós somos o templo do Espírito Santo. E nós somos a igreja, onde nós estivermos, né? E não fazer porque a gente tem obrigação para fazer, né? Fazer porque é vontade de Deus. Fala, Vini. A questão da pandemia, você tem os dois lados da moeda, né? Hum. Então, da mesma forma que aproxima os necessitados, afasta os acomodados, né? Então, assim, o fato de ir da igreja, lógico, a busca associada à disciplina, né? Mesmo hoje não tendo ir, a busca, a necessidade, né? A falta que faz, é a convivência, né? Meu pai sempre me falava, o fato de você ir para a igreja é que nem você está visitando ao seu pai. Quantas vezes você o faz? O que é um dia em 7, o que são 2 horas em 24. O que você recebe e o que você agradece ou retribui, né? Mas é que nem você fala assim, nos finais dos tempos, né? Hoje, assim, eu não entendo, porque o que eu vejo, assim, antigamente, não que era mais restrito. Hoje parece que o povo, a necessidade é outra, a satisfação pessoal, né? Foi muito com o materialismo. Da mesma forma que a gente sente que está chegando no final do tempo, para quem, assim, da gente que está dentro da igreja, a gente vê lá do lado de fora, parece que o pessoal sabe também, então por isso que está vivendo loucamente, né? Aproveitar a vida no máximo, né? Por isso que é bem distinto as coisas, né? E é triste, porque, assim, hoje acho que é mais difícil de reverter, né? Não é que é reverter, até para evangelizar, né? O cuidado é maior, porque a gente fala de falsos profetas, a mal impressão que muitos têm, quando você fala de evangelizar, muitos já associam, vai pedir dízimo, né? Já fica com uma má impressão que foi criada mesmo, né? Então, eu sempre falo assim, hoje a melhor forma de evangelizar é você mostrar que você é de Deus. As suas atitudes, que não condiz com o dia a dia, as pessoas falam assim, mas como se é assim? Eu falo assim, é Deus que se manifesta em minha vida, de todas as formas. Né? Mas e as pessoas, muitas vezes, falam assim, mas esse menino é louco. Né? É bobo. Né? Mas eu falo assim, é que nem você fala assim, o intelectual e o emocional, né? Muitas vezes eu sinto, né? Deus te toca. Na hora que ele toca o teu coração, depois você entende o porquê da tua necessidade. De, assim, de você
da tua existência naquele momento para aquilo que ele te tocou, né? Então, assim, aconteceu várias vezes comigo. Então, acho que a emoção prevaleceu e depois veio a razão, né? Você falou assim, tocou meu coração e eu falei assim, você me é útil para isso. E eu sei porque, assim, ele me tocou pela minha capacidade de falar assim, você vai fazer. Então, faça-o da melhor forma, né? Então, é isso. Se você estiver sensível, né? A Bíblia fala que não só, né? Ele vai te ajudar a fazer, né? As coisas. Ele capacita mesmo para fazer. Ele não escolhe porque você, porque, vamos dizer assim, porque ele te escolheu é que ele te capacita. Isso. Não é por causa Porque eu das sou suas capacitado. capacidades, Uhum. tá? Porque muitas vezes ele está querendo a obediência, ele está querendo ver quem está sensível, quem está ouvindo a voz dele, né? Então, ainda bem que você ouve, e por isso que ele te usa, né? Então, mas tem gente que acha que porque está fazendo, né, está com Deus, mas nem É o sempre inverso, né? É o é. inverso. Tem. É. Mas, assim, graças a Deus, né, que a gente pode ouvir e deixar Deus fazer através das nossas vidas. Mas, como você disse, tem todo tipo de pessoas. Tem daqueles que acham que não precisa fazer, né? Porque já está com Deus. Os outros que se dane. Infelizmente, tem gente que pensa assim. E tem pessoas que só querem para si também, né? Não, não consegue assim, eu preciso, né? Tudo bem, né? Mas e ficam, né? Só buscam para si mesmo. Então tem todo tipo de pessoas, né? Mas eu acho que assim o mais importante é a gente ter essa sensibilidade para a gente poder perceber, né? E Jesus, ele não quis trazer também terrorismo, sabe? Que a gente fica morrendo de medo, oh meu Deus, tem os falsos profetas, não. Ele quis que a gente ficasse atento, porque tanto pode ter falsos profetas que estejam nos enganando, como a gente pode também estar nesse caminho de estar enganando outros, infelizmente. Mesmo, né, às vezes pode estar achando que está fazendo certo. Então, meio que Jesus quis mostrar, né? Cuidado com isso. Que nem sempre só aquele que fala está tendo uma vida correta, né? Está até fazendo as coisas que parecem boas, né? Mas a motivação estava errada. Que nem, né, se fala, mas está expulsando o demônio, está fazendo as coisas. Apesar que Jesus falou assim, quem comigo ajunta, não espalha, né? Acho que era alguma coisa assim. Porque os discípulos estavam falando, eles estão pregando lá, mas eles não são daqui do caminho, não são cristãos, não são, né? Mas Jesus falou, quem não está juntando comigo, né? Quem não está espalhando, está juntando. Ele não achou tão ruim, mas aqui ele alertou, né? Cuidado, cuidado. Mas é um exercício que eu acho que a gente tem que fazer constantemente, né? Porque às vezes a gente pode estar se desviando mesmo do caminho, às vezes. Como você diz, hoje a prioridade é outra coisa, né? Então, para a gente tomar cuidado, para a gente não perder o propósito de Deus, né? Porque é fácil, né? É fácil a gente acabar se envolvendo nessas coisas deste mundo. É fácil. E são atraentes, né? São atraentes as coisas deste mundo. Então, e Satanás também sabe aquilo que é a nossa fraqueza. Então, ele vai pegar nas fraquezas, né? Mas amém. Que nós possamos estar atentos e buscando, né? Essa santidade do Senhor. Não só a realização das obras, né? Então, vamos orar.
Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor conhece o nosso coração. Que nós possamos estar sempre com esse desejo de cada dia mais te buscar, te conhecer, estar unidos com o Senhor. Que a gente não se perca, ó Deus, nessa realização das obras, se sentir satisfeito porque estamos conseguindo fazer, mas que a gente possa estar realmente cada dia mais ligado em intimidade com o Senhor. E que o fruto desse relacionamento sejam as obras, aquilo que é a tua vontade, Senhor. Que possamos ser sensíveis e obedientes à tua vontade. É o que nós pedimos, Senhor, e guarda-nos dos falsos profetas, dessa falsa paz, dessa falsa sensação, ó Deus, de que já estamos no seu reino, mas que a gente possa estar buscando sempre se caminhar com o Senhor. É o que eu te peço, Deus, abençoe, ó Deus, cada um aqui e nessa caminhada contigo, que o Senhor continue dando cada dia mais desejos de aprender e conhecer mais de ti. É o que eu peço e agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém.